Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você provavelmente viu esse versículo estampado em camisetas, academias, empresas, competições esportivas e até em publicações motivacionais. Talvez você mesmo já tenha usado Filipenses 4:13 para iniciar um projeto, enfrentar um desafio ou buscar uma grande conquista. Mas eu quero te fazer uma pergunta sincera. Será que Paulo estava realmente dizendo que se tivermos fé suficiente, conseguiremos realizar qualquer coisa que desejarmos? Será que esse versículo significa eu posso conquistar tudo? Ou todos os meus sonhos vão se realizar? Ou tudo aquilo que eu determinar vai acontecer? Ou então Deus é obrigado a fortalecer e a cumprir os meus planos? A resposta bíblica para essa pergunta é não. Eu sei que essa resposta pode frustrar até algumas pessoas, mas fica comigo até o fim desse vídeo, porque quando colocarmos o texto de volta no seu contexto, descobriremos que ele é muito mais profundo, consolador e poderoso do que qualquer simples frase de motivação. Eu sou o Pastor Del e eu quero convidar você para uma conversa franca sobre um dos versículos mais conhecidos e também mais mal interpretados da Bíblia. Aqui nós não queremos pegar uma frase isolada das Escrituras para confirmar que já desejamos acreditar. Queremos sim compreender o que Deus revelou, respeitando o contexto, a intenção do autor e a mensagem completa do texto. Porque um versículo pode ser verdadeiro e ainda assim ser utilizado para defender uma ideia falsa. O problema não está nas palavras de Filipenses 4:13. O problema está na interpretação que muitas vezes colocamos sobre essas palavras. E talvez ao final desse vídeo você perceba que Paulo não está ensinando como conquistar tudo o que desejamos. Ele estava ensinando como permanecer fiel, mesmo quando a vida não acontece da maneira que desejamos. O primeiro erro de interpretação é começar a ler diretamente no versículo 13. Nós lemos: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E imediatamente colocamos dentro da expressão todas as coisas os nossos sonhos, projetos, desejos e ambições. Mas já havia Paulo explicado o que eram essas todas as coisas. Nós vamos voltar a alguns versículos para entender isso melhor. Em Filipenses 4:11, Paulo declara: Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Quero que você preste muito bem atenção nessa frase usada por Paulo. Já aprendi. Ou seja, Paulo não nasceu contente. O contentamento não apareceu automaticamente depois da sua conversão. Ele precisou aprender. Isso também significa que o contentamento não é um sentimento natural. Naturalmente, nós queremos mais, mas queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Queremos que os nossos planos deem certo. Queremos evitar perdas, frustrações, sofrimentos, mas Paulo aprendeu a viver de uma outra maneira. E onde ele aprendeu? Não foi numa palestra motivacional, não foi repetindo frases positivas diante de um espelho, não foi negando a realidade. Paulo aprendeu enfrentando a vida. Aprendeu nas prisões, nas perseguições, nas rejeições, nos momentos de abundância, nos períodos de escassez, nas ocasiões em que recebeu ajuda e também naquelas em que aparentemente ficou sozinho. O contentamento de Paulo foi aprendido na escola da providência de Deus. Agora veja o que ele diz no versículo 12. Ele diz: Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo apresenta as circunstâncias nas quais ele se refere: estar abatido, viver em abundância, ter fartura, passar fome, possuir recursos, padecer necessidade. E depois ainda de apresentar todas as situações, ele conclui: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora sim, o sentido ele fica mais claro, porque Paulo ele está dizendo: eu posso enfrentar todas essas coisas, passar por todas essas circunstâncias, porque Cristo me concede força. Olha só, ele não está afirmando eu posso realizar tudo aquilo que a minha imaginação desejar.
Ele está declarando: eu posso atravessar tudo aquilo que a providência de Deus colocar diante de mim. Percebe a diferença? O homem moderno lê esse versículo pensando em conquistar. Paulo escreveu pensando em permanecer fiel. Nós pensamos em vencer todas as circunstâncias, mas Paulo estava falando sobre não permitir que as circunstâncias vencessem a sua fé. Então, a nossa cultura repete constantemente: acredite em você, o poder está dentro de você, você consegue tudo o que você quiser, aprenda a confiar na sua própria força. Mas Paulo não diz nada disso. Ele não afirma: eu posso todas as coisas porque eu descobri a força que existia dentro de mim. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força não nasce em Paulo, a força vem de Cristo. Paulo não é a fonte, Cristo é a fonte. A sua capacidade é recebida, a sua suficiência é derivada. Filipenses 4,13 não é uma declaração de independência para um cristão, ela é uma confissão de total dependência. A mensagem motivacional coloca o homem no centro e utiliza Deus como combustível para os seus projetos. O evangelho retira o homem do centro e coloca a sua vida debaixo da vontade de Deus. Cristo não existe para financiar a nossa autonomia. Cristo nos fortalece para obedecermos à vontade dele. Agora, permita-me fazer uma pergunta direta. Você realmente deseja ser fortalecido por Cristo? Ou deseja apenas que Cristo lhe dê forças para realizar aquilo que você já decidiu fazer? Porque não é a mesma coisa. Muitas pessoas estão buscando a vontade de Deus. Elas já escolheram um caminho. Elas já definiram um resultado. Elas já determinaram como a história deve terminar. E depois utilizam o texto de Filipenses 4,13 como se Deus tivesse assumido uma obrigação de realizar ou fortalecer aquele projeto. É como se dissessem: Senhor, eu já decidi tudo o que eu vou fazer, agora apenas me dê forças e me abençoe. Mas o texto aqui não coloca Deus a serviço dos nossos sonhos. Ele coloca a nossa vida a serviço de Cristo. A pergunta cristã não é apenas: Deus vai me dar forças para conseguir o que eu quero? A pergunta correta é: Deus está me chamando para fazer isso? Esse é um projeto que está de acordo com a vontade do Senhor? Estou buscando a glória de Deus ou apenas a realização do meu ego? Cristo fortalece seus servos para obedecer, não para transformar a sua ambição pessoal em promessa divina. E aqui entra um outro detalhe que não pode ser ignorado. Cristo fortalecia Paulo. Mesmo assim, Paulo passou fome. Cristo fortalecia Paulo e mesmo assim ele foi preso. Cristo fortalecia Paulo e mesmo assim ele foi perseguido, espancado, rejeitado e abandonado por algumas pessoas. Então, isso destrói uma interpretação superficial desse texto, porque a presença da força de Deus não significa a ausência de sofrimento. E em alguns momentos, Deus manifesta seu poder retirando-nos de uma aprovação. Em outros, Deus manifesta o seu poder sustentando-nos dentro da prova. Nós normalmente queremos o que Deus, aquele Deus que abre a porta da prisão. Mas Filipenses também nos apresenta o Deus que te fortalece dentro da prisão. No texto de 2 aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo não recebeu uma promessa de que ele não seria mais fraco. Ele recebeu a garantia de que a graça de Cristo era suficiente na sua fraqueza. Talvez você esteja orando para que Deus retire uma situação da sua vida. Ele pode tirar. Você pode e deve pedir, clamar, mas talvez Deus também esteja ensinando você a experimentar uma graça que somente poderia acontecer ou você conhecer dentro dessa circunstância. Isso não significa romantizar o sofrimento e também não significa desistir de buscar uma mudança. Significa compreender que a sua fidelidade não pode depender da situação terminar como você imaginou.
E muitas pessoas leem esse texto de Filipenses 4 e prestam atenção apenas na fome e na necessidade. Mas olha que interessante, Paulo também declara: eu sei ter abundância. E isso é muito importante, porque nós pensamos que precisamos da força de Cristo somente quando as coisas não estão bem, mas também precisamos da força de Cristo quando tudo está indo bem. Porque a falta pode nos levar ao desespero, a abundância pode nos levar ao orgulho. A escassez pode nos fazer questionar a provisão de Deus. A fartura pode fazer-nos esquecermos do provedor. Existem pessoas que permaneceram fiéis enquanto não possuíam nada, mas se afastaram de Deus depois que prosperaram. Oraram quando estavam em crise, jejuaram enquanto as portas estavam fechadas, buscaram a igreja quando precisavam de uma resposta. Mas quando a situação mudou, começaram a viver como se não precisassem mais de Deus. A dificuldade revelou dependência. A abundância revelou o orgulho. Por isso, Paulo diz que precisou aprender tanto a passar fome quanto a ter fartura. Não basta saber sofrer, também precisamos saber prosperar sem nos corromper. Você sabe servir a Deus quando as coisas estão em falta? Mas também você sabe permanecer humilde quando o Senhor abunda? Você continua orando quando as portas se abrem? Continua congregando quando os problemas terminam? Continua reconhecendo que tudo vem de Deus? A abundância também é uma prova espiritual. E é nesse ponto que nós temos que nos perguntar: então o cristão não deve ter projetos? Não pode desejar melhorar de vida? Não deve buscar mudanças? Precisa aceitar qualquer situação? Não é isso que Paulo ensina. O contentamento não é preguiça, não é ausência de planejamento, não é a falta de responsabilidade. Também não significa aceitar passivamente injustiças que podem e devem ser confrontadas. Paulo trabalhava, pregava, planejava viagens, levantava ofertas, buscava oportunidades para anunciar o evangelho. O contentamento significa que a nossa paz, a nossa identidade e alegria final ficam escravizadas ao resultado. Eu posso trabalhar sem transformar o sucesso em meu Deus. Eu posso desejar fazer uma mudança sem fazer dessa mudança a condição da minha fidelidade. Eu posso planejar um futuro reconhecendo que a vontade de Deus continua soberana à minha vontade. Contentamento é poder dizer: Senhor, eu farei tudo o que está ao meu alcance, com responsabilidade e fé. Mas a minha alma não dependerá de conseguir exatamente aquilo que eu desejo. E é nesse ponto que a interpretação do evangelho de prosperidade comete um grande erro. Ela transforma Filipenses 4,13 em uma promessa de sucesso, de ascensão e de conquista material. Mas Paulo não está ensinando como evitar toda necessidade. Ele está ensinando como você e eu devemos permanecer quando a necessidade chega. A interpretação distorcida diz: Cristo me fortalece para que eu nunca passe por falta. Paulo diz: eu sei passar necessidade. E Cristo me fortaleceu dentro dela. A interpretação distorcida afirma: a vitória é conseguir o que eu desejo. Paulo demonstra que a vitória pode ser permanecer fiel, mesmo quando não recebeu aquilo que você desejava. Para Paulo, a vitória não significava necessariamente sair da prisão. Às vezes, a vitória era continuar adorando dentro dela. Isso não significa que Deus não prospere ninguém. A Bíblia não condena possuir recursos. O problema é transformar a riqueza em direito garantido. É tratar a prosperidade como prova absoluta de fé. É olhar para quem está sofrendo e concluir que lhe falta oração, fé ou obediência. Se a pobreza, a perseguição e a prisão de Paulo não provavam a sua falta de fé, sua dificuldade também não significa automaticamente que Deus tenha abandonado você. Existe um outro detalhe muito importante dentro desse contexto. O texto de Filipenses não aparece em uma história de completo isolamento.
Paulo estava agradecendo a uma igreja que havia participado de sua aflição. No versículo 14, ele declara: Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Ou seja, Cristo sustentava Paulo, mas também usava os irmãos para cuidar dele. Isso nos ensina que a suficiência de Cristo não elimina a comunhão. Muitas vezes, Cristo nos fortalece por meio de uma oração, de uma oferta, de uma conversa, de um aconselhamento, de um cuidado pastoral, de um irmão que chega quando estamos cansados. Por isso, dizer Cristo me fortalece não significa eu não preciso de ninguém. Essa falsa independência espiritual pode ser também uma forma de orgulho. Nós somos membros do corpo de Cristo. Deus não chamou o cristão para enfrentar tudo sozinho. Talvez a resposta que você está esperando venha por meio de alguém que Deus colocou ao seu lado. E talvez você seja o instrumento que Deus deseja usar para fortalecer outra pessoa. Talvez você esteja, hoje, vivendo uma fase que não escolheu viver. Talvez você tenha sonhado com algum projeto e tenha fracassado. Talvez a porta que você esperava tenha sido fechada. Talvez a sua situação financeira hoje esteja difícil. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade, uma perda, ou uma espera que parece que nunca termina. Talvez você tenha orado e a resposta ainda não tenha chegado. Filipenses 4,13 não promete que amanhã tudo estará resolvido. Não promete que todas as portas serão abertas. Não promete que todos os seus planos darão certo. Mas oferece sim uma promessa ainda mais profunda. Você não precisa atravessar por esse tempo dependendo apenas da sua própria força. Cristo pode lhe dar força para obedecer quando obedecer é difícil. Ele dá força para esperar quando a resposta demora. Ele dá força para permanecermos santos quando a tentação aumenta. Ele nos dá força para continuarmos servindo quando não existe reconhecimento. Força para suportar uma perda sem abandonar a fé. Ele nos dá força para possuir muito sem nos tornarmos arrogantes. Força ele nos dá para possuir pouco sem se tornar uma pessoa amarga. Nos dá força para permanecer firmes quando aquilo que nós queremos não acontece. Talvez você não possa mudar imediatamente a circunstância ao qual você está passando, mas fortalecido por Cristo, a circunstância não precisa destruir a sua fé. Filipenses 4,13 não significa posso realizar tudo aquilo que eu desejo. Significa eu posso atravessar todas as circunstâncias da minha fé, do meu chamado, porque Cristo me fortalece. Não é poder ilimitado para realizar sonhos, é graça suficiente para permanecer fiel. Não é uma promessa de que você vencerá todas as circunstâncias da maneira que você imaginou, mas é a garantia de que todas essas circunstâncias não vão vencer a sua fé. O segredo de Paulo não era possuir tudo, era saber que, tendo Cristo, nenhuma situação poderia deixá-lo espiritualmente abandonado. Por isso, não use esse versículo para coroar a sua ambição. Use-o para confessar a sua dependência. Não diga eu consigo porque eu sou forte. Diga eu permaneço porque Cristo me sustenta. Você pode não ter tudo em si mesmo, mas fortalecido no Senhor, você pode obedecer, perseverar, servir, permanecer fiel em cada tempo que Deus permitir. Agora, eu quero conversar com você aqui nos comentários. Você já havia percebido que todas as coisas de Filipenses 4,13 se referem à fartura, à fome, à abundância e à necessidade? Escreve aqui, minha força vem de Cristo. Mas não escreva apenas como uma frase de efeito. Escreva como uma confissão de dependência. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando uma situação difícil e talvez esteja acreditando que Deus o abandonou, porque os seus planos
não aconteceram da forma que esperavam. Essa pessoa precisa compreender que a fidelidade de Deus não é medida apenas pelas portas que se abrem, mas às vezes ela é experimentada na força que Cristo nos dá para permanecermos diante da porta fechada. Deixe seu like, inscreve aqui nesse canal para continuarmos estudando a Bíblia com contexto, profundidade, fidelidade às Escrituras. Eu sou o Pastor Del e aqui nós não utilizamos a Bíblia para confirmar os nossos desejos. Nós permitimos que a Bíblia confronte, corrija e transforme o nosso coração. Deus abençoe você, sua casa, sua família e até a nossa próxima conversa em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.